Olá, meu nome é Samira Teixeira, sou médica dermatologista e o vídeo de hoje é para conversar e refletir um pouco sobre a psoríase. Eu sei que estamos cansados de ouvir as informações mais técnicas, fisiológicas, medicações, é uma doença extremamente comum nos nossos meios dermatológicos e o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho sobre outros fatores que podem estar influenciando neste período da pandemia, nesse período de estresse aumentado no seu processo de doença. Portanto, te convido a assistir o vídeo até o final e descobrir outras alternativas para que você consiga ter o controle da sua doença chamada psoríase. Como sabemos, a psoríase é uma doença crônica, inflamatória, que atinge a pele e, em alguns casos, pode atingir as articulações, as unhas e o cabelo, o couro cabeludo. É uma doença extremamente comum no nosso meio dermatológico, no consultório. Não passa uma semana que não tenhamos um caso de psoríase. No vídeo de hoje, então, eu gostaria de conversar um pouquinho mais e fazer com que você reflita sobre o estresse que possa estar envolvido nesse processo de doença, nos seus hábitos de vida e na forma como você vem lidando com o seu estresse. A real causa da psoríase ainda não foi descoberta pela ciência. Sabemos que ela tem uma interferência genética, que o paciente tem uma predisposição a desencadear esta doença inflamatória. No entanto, os gatilhos ou aqueles fatores que caminham junto com o paciente é que fazem com que ela tenha uma intensidade maior, uma agudização maior, lesões mais espaçadas, lesões mais abundantes pelo corpo, outros sistemas sendo envolvidos, e é isso que eu venho chamar a reflexão do paciente que tem psoríase. A parte de tratamento medicamentoso já é bastante debatida no meio dermatológico, vocês têm bastante informação nos vídeos, mas eu queria conversar com vocês sobre essa modificação que a gente tem visto nesse período de estresse aumentado dentro do consultório. Os pacientes estão tendo mais lesões, estão tendo lesões mais extensas e estão precisando de maior quantidade de terapêuticas associadas para que a gente consiga controlar o processo da doença. Sendo assim, vamos conversar sobre o estresse. Como que o estresse interfere nesse processo de agudização? Quando a gente fica nesse processo crônico, produzindo citocinas, produzindo alterações no nosso organismo, fazem com que liberem substâncias aí que vão deixar a gente mais inflamado. Assim como a nossa alimentação errada ou desregrada nesse período tem feito com que a gente tenha mais lesões. Vamos pensar que essa é uma doença inflamatória. Esse processo, ele acontece ou ele começa lá dentro do nosso intestino, quando a gente começa a ter algumas alterações de permeabilidade intestinal, fazendo com que o consumo de substâncias inflamatórias vão penetrando nesse intestino que está desregulado, entrando para dentro da nossa corrente sanguínea, começando todo um processo sistêmico que vai auxiliar e vai deixar o nosso corpo mais inflamado. Como a psoríase é uma doença inflamatória, essas substâncias vão estourar em algum lugar, nos órgãos internos, na pele, nas articulações. Portanto, a gente tem que ter a consciência de que o estresse deve ser diminuído, a gente tem que tentar entrar num equilíbrio nesta parte e tentar fazer uma alimentação menos inflamatória. Dentre essas substâncias, dentre esses alimentos mais anti-inflamatórios, a gente já conhece diversos hoje em dia. Entre eles, a cenoura, o alho, a cebola, a cúrcuma,
o óleo essencial de copaíba, que a gente já sabe que é um potente anti-inflamatório, alimentos com selênio, com magnésio, como as castanhas, as sementes de abóbora. Estas substâncias vão nos ajudar, por serem anti-inflamatórias, vão começar toda uma regulação do nosso intestino, melhorando a parte intestinal, desinflamando o nosso intestino. A gente acaba também desinflamando o nosso corpo como um todo, o nosso rim, o nosso fígado, e esses são órgãos de depuração. Assim como a nossa pele também ela também coloca para fora determinadas coisas que estão aí fazendo um processo de inflamação. Os outros órgãos também precisam desse detox, a pele também precisa desse detox. Então, assim, como dica para as pessoas que estão com uma alimentação um pouco mais desregrada, eu queria pedir, orientar vocês que o leite, os derivados, o açúcar e o glúten, tão famosos hoje em dia e tão comentados, eles realmente interferem muito nas doenças inflamatórias. Quando a gente adere ou quando a gente coloca em prática uma dieta mais restritiva desses alimentos, a gente percebe que nossos pacientes aqui no consultório têm uma melhora clínica mais sustentada e uma diminuição das crises. Portanto, vamos tornar o nosso processo de alimentação e o nosso processo de estresse mais consciente e colocar eles em prática para que a gente consiga não só ficar aguardando que uma medicação, que uma pomada, que um imunossupressor, que é a medicação mais potente que se usa para a psoríase, precise chegar a ser usada. Porque se a gente começa num processo de resolução mais precoce, cuidando de coisas básicas que dependem só da gente, que a gente precisa às vezes de um auxílio de um nutricionista, de um psicólogo, de uma terapia alternativa para que a gente consiga fazer uma meditação, fazer uma yoga, fazer um exercício que nos dê bem-estar. Às vezes a gente precisa desses profissionais, mas a gente tem que ter a consciência de que esses processos realmente interferem nas nossas doenças crônicas. E quando o paciente começar a tomar as rédeas da sua vida e começar a se olhar por dentro e perguntar se ele consegue fazer alguma coisa juntamente com seu médico para resolver esse processo, nós teremos terapias muito mais eficazes, tratamentos que serão de menor intensidade, com menos agressões para o nosso corpo, e a gente vai ter um processo de cura mais consciente, onde o paciente está auxiliando nesse processo e vai conseguir fazer com que os seus tratamentos dermatológicos também funcionem melhor. Um outro tópico importante neste período da pandemia, de isolamento, de estresse aumentado, que a gente tem percebido que os pacientes estão fumando mais, bebendo mais, bebidas alcoólicas, e também já temos essa consciência e estudos que nos mostram que esses fatores eles interferem muito nos casos de agudização da psoríase e nos casos de piora e extensão da doença. Portanto, vamos tornar o nosso processo mais consciente, vamos diminuir o tabagismo, cuidar com a alimentação, diminuir o consumo de álcool, fazer práticas, exercícios ou práticas que nos deem bem-estar e ter um controle melhor da nossa alimentação. Não espere, então, que somente o remedinho, a pomada e o seu médico vá lhe curar. Você precisa fazer parte desse processo e eu te chamo para refletir. Aproveitem que estamos tendo um tempo a mais para olhar para dentro da gente e eu te chamo a refletir sobre o que você está fazendo pela sua saúde, não pela sua doença, mas o que você está fazendo para ficar saudável, para auxiliar o seu organismo a ele conseguir se proteger daquela genética que você tem predisposição, para ele conseguir se proteger das agressões externas que são independentes de você. Então, assim, faça o seu processo, auxilie o seu médico, auxilie a você mesma, se acolha para que você tenha doenças mais controladas, ou melhor ainda, que você não tenha, que você não desencadeie esse processo que está na sua genética.
Porque assim como uma lâmpada que precisa de uma tecla para ser acendida, a nossa genética, ela tá lá como uma lâmpada. Ela precisa que a gente vá lá e acenda a tecla. E este acender da tecla são os fatores todos externos e multifatoriais que a gente pode controlar, que a gente pode diminuir. Depende da gente deixar a nossa tecla desligada para que o processo não se manifeste tão intensamente. Então, se você curtiu o vídeo, se você conhece alguém que tem psoríase, que sofre com essa doença, a gente sabe que ela traz grandes danos emocionais. Se você conhece alguém, compartilhe o vídeo, assine, se inscreva no canal, dê o seu like, para que a gente possa ir distribuindo um pouco mais dessa informação de uma dermatologia um pouco mais integrativa, com um olhar mais humanizado para o nosso paciente.